Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos continuar meditando nesse tema maravilhoso, canais de purificação. Eu quero falar sobre a parte prática, pois é tão maravilhoso quando a palavra de Deus se transforma em vida, não apenas informação teórica. É claro que é muito importante a teoria, é muito importante ter uma mente bem esclarecida, uma fé esclarecida. É muito importante termos um coração motivado e também atitudes correspondentes. A casa na rocha é aquela que ouve e é motivada pelo Espírito em compaixão, piedade, fé, para colocar em prática para a glória do Senhor. Vidas que estão ouvindo com a intenção de praticar e que, como diz Filipenses 3,16, vão praticando segundo a sua condição atual. Naquilo que já foram trabalhados pela graça, já conseguem. Neste ponto, já conseguem colocar em atitudes. Naquilo que ainda não está muito claro, continua meditando na palavra. Nós vamos aprendendo. A luz do justo é como a luz da aurora, diz Provérbios 4,18. Vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Naquilo que não está muito claro, nós continuamos congregando com pessoas cheias do Espírito Santo e do poder de Deus. Nós vamos meditando dia a dia na palavra. E Deus vai trabalhando naquelas áreas que ainda não está muito claro. Ele mesmo é que é mestre. É Ele que vai abrindo as escrituras. E depois vai o quê? Acendendo o nosso coração. Ardendo o nosso coração. Colocando a motivação, o querer. Para que aquilo que nós ouvimos haja em nós um despertamento, uma decisão, aleluia, para colocar aquilo em prática. E como é maravilhoso, irmãos, ver o cristão praticando a palavra. A palavra de Deus diz que não tem maior alegria, Deus não tem maior alegria do que ver os seus filhos andando na verdade. Então, quando a pessoa, ela frutifica, é porque ela tem permanecido. O Senhor Jesus disse, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. E nisto o Pai é glorificado, em que deis muito fruto. A vida do cristão que está aprendendo, está realmente aprendendo com Jesus. Está realmente se entregando. A evidência disso é que o Espírito Santo não apenas trabalhará na mente, no coração, mas vai destravar o desempenho e as atitudes. Olha, essa é uma libertação tremenda, genuína e verdadeira pela graça. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação, óbvio, te dá a condição de renovar a mente. Você está disposto, animado, e vai ali, dia após dia, meditando na palavra. Depois aquilo vai tocando tuas emoções. Vai mostrando áreas de renúncia, áreas para você confessar, áreas para você ser limpo e também áreas onde você quer realmente crescer no fruto do Espírito Santo. Depois, o Senhor vai te motivando a colocar em ação nos teus relacionamentos diários, na sua comunhão com Deus, com pessoas e com você mesmo. E também como reagir e como agir diante dos ataques das trevas. Essa vida cristã profundamente prática, ela é tão maravilhosa. Porque não é apenas algo para momentos religiosos na igreja. Não é algo assim como você aprender e achar bonito e ter uma teoria mental. Não, a vida cristã, ela vai mudar realmente toda a sua alma. Pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes, intenções. Toda a sua alma vai ser afetada para melhor. Porque desde a queda, a alma do homem foi profundamente afetada para o mal. Contaminada, limitada, escravizada, seduzida e arrastada para o mal. Agora, o trabalho da graça é um trabalho completo, que vai tocar todas as áreas da alma e vai nos levar agora a viver aquela vida abundante que o Senhor morreu e ressuscitou para nos dar. Quando Deus criou o homem, o criou à sua imagem, semelhança, para ter domínio sobre a terra. Como diz o Salmo 115:13, 115:16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, este governo de Deus através da igreja, como diz em Efésios 3:10,
esse trazer o reino de Deus assim na terra como no céu, é uma manifestação que os filhos de Deus têm prazer, identidade. Nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova condição, né? Estamos assentados à direita de Deus Pai, como diz Efésios 2,6. Agora, essa nova vida que nós ganhamos e que vamos, pela graça, descortinando, sendo motivados e praticando, é novidade de vida. Isso é que traz realmente alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está vivendo a vida que Deus te salvou para viver, há um senso de realmente realização. Porque muitas pessoas dizem, minha vida não tem sentido. Sim, o homem desde a queda, ele perdeu o sentido da vida porque ele não está vivendo com Deus e para a glória de Deus. Porque por ele, para ele, né? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E quando uma pessoa vai se conectando novamente ao Senhor e vai realmente entendendo como viver com Deus e para a glória de Deus, e vai praticando isso, ela começa a sentir que a sua vida faz sentido. Porque quando nós nos comunicamos com Deus, Ele começa a revelar, primeiramente ao nosso espírito, que nós agora somos filhos, em Cristo somos herdeiros, né? Co-herdeiros. Somos agora sua família. Esse processo começou no espírito, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, quando nós recebemos o Evangelho genuíno, nós fomos gerados de novo. Tudo se fez novo, como diz 2 Coríntios 5,17. Esse processo vai sendo agora trabalhado na alma. O Senhor vai santificando, vai esclarecendo, vai vitaminando nossa fé. Este processo prossegue. E da alma vem atitudes correspondentes no corpo, aonde você vai transformar em atitude segundo a sua nova natureza, sua nova condição, sua nova identidade. Como embaixador celestial, você bem conectado no Espírito e andando no Espírito, você compreende que existe uma tarefa aqui nessa terra, que é uma comissão muito clara. Primeiramente, agora nós nascemos para Deus, amém, amados? Nós podemos ter aquilo que Adão perdeu, a comunhão com Deus, a comunhão passo a passo e cada vez mais profunda. Agora nós podemos novamente andar com Deus, adorar a Deus, né? Perceber cada vez mais a Deus e revelar a sua grandeza, a sua glória neste mundo com sinais, prodígios, maravilhas, com milagres e principalmente pelo fruto do Espírito Santo. Como diz em João 13,35, nisto o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa nova vida que nós ganhamos, ela é totalmente diferente daquela que tínhamos em Adão. Ela é uma vida que realmente é de realizações. E tudo isso é dependendo do Senhor e para a glória do Senhor. Essa nova vida que começou, ela tem agora como alvo andar com Deus, como nós falamos, aprofundar nossa comunhão com Deus e expressar como corpo de Cristo Deus nessa terra, manifestar Deus nessa terra. Como cartas vivas, como luz do mundo e sal da terra, revelar Deus a este mundo. Aí nós vamos até as pessoas e vemos os efeitos da queda. Vemos que elas estão doentes, angustiadas, oprimidas, endividadas, presas no vício, seus lares destruídos. Aí, por todo lado que nós olhamos, nós vemos os efeitos da queda. E lá na cruz do Calvário, Jesus derramou a sua vida e quebrou toda a maldição da lei e deu a nós a abundância da graça. Esses efeitos do Calvário, quando percebidos através da comunhão com o Senhor, se transformam agora em virtude, unção que despedaça o jugo. E podemos ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E podemos tocar a vida delas e liberar não apenas informações, religião, mas liberar a presença do Senhor. E vemos então o desejo do Senhor, como ele é na Galileia, né? Restaurando vidas, curando, libertando, levando elas ao arrependimento, à salvação. Hoje ele faz isso através de pessoas que andam com ele, ganham essa mentalidade, ganham essa disposição. E esse compromisso, essa comissão muito clara de que a unção veio com um propósito, para que nós venhamos a santificar cada vez mais a nossa vida, através da comunhão com o Senhor, e ajudar pessoas
impactar vidas a se voltarem ao Senhor Jesus Cristo e também serem salvas. Nós não poderemos, irmãos, ser canais de cura se não formos canais de pureza, pois algo contaminado não pode matar a sede de ninguém, né? Uma fonte contaminada, um copo de água com água de esgoto não vai poder ajudar ninguém. Então, se um cego guia outro cego, ambos caíram na cova. Vemos que para ajudar as pessoas, em primeiro lugar, é preciso nós mesmos nos voltarmos ao Senhor de todo o coração e sermos restaurados. Pois como poderemos ajudar as pessoas se nós mesmos estivermos equivocados, contaminados, né? Se estivermos vivendo uma fraude, um engano. Então não adianta se auto-enganar. A pessoa no reino espiritual é o que é. Se ela não se limpa, ela com a sua mão infectada de bactérias põe na ferida do outro, ela vai piorar a situação do outro. Muitas pessoas bem intencionadas, mas totalmente despreparadas, vão fazer aí rapidamente uma cirurgia no outro e mata o outro. Porque há uma boa vontade, mas não há realmente nessa pessoa essa condição realmente prática. E o que Deus quer nos fazer realmente é pessoas que praticam a sua palavra cada vez mais. Amém? Eu quero falar sobre essa parte prática. Quero começar aqui por Hebreus 9,14. Olha só. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servires ao Deus vivo. Que coisa linda o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário ao derramar o seu sangue. Ele abriu um caminho para a purificação da nossa consciência. Nós que estávamos presos à mediocridade, às obras mortas, a andar na carne. O fruto disso, nós nos envergonhávamos. Coisas que por vergonha a gente ocultava, escondia. Mas hoje não adianta esconder e apenas se envergonhar. É preciso extirpar pela graça. A graça nos limpa, irmãos. O sangue de Jesus purifica a nossa alma. É muito mais importante do que esconder o pecado, ou ficar sofrendo, ou ficar ali apenas suportando, é nós prevalecermos contra a impureza. Isto é plenamente possível. Não adianta ficar se culpando nem se esforçando na carne para parar, porque aquilo está além da condição humana, né? Nós não podemos controlar os nossos pensamentos, nós não podemos decidir o que vamos realmente sentir, mas nós podemos tomar uma atitude em cima desses pensamentos, sentimentos e desejos. Os desejos, eles vêm, né? A nossa carne, ela ataca. Nossa carne está sempre atacando, seja por desejos fora da hora, fora da Bíblia, pensamentos antibíblicos, sentimentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então a nossa alma, ela está ali no meio da carne e do espírito. À medida que ela vai se voltando para o espírito, ela não vai mais ouvindo e atendendo os apelos da carne, que ela atendia antes. Antes a alma era escrava da carne. Tudo que a carne decidia, a alma era arrastada. Agora a alma tem essa decisão de se voltar para o espírito e renunciar vez após vez, rejeitar vez após vez as tentações da carne. E não só isso. Quando nós falamos de canal de purificação, nós não falamos apenas da alma. Agora, rejeitar o que antes ela cedia. O que é maravilhoso, que Deus diz que nos deu uma dupla honra e deu um duplo pagamento pelo nosso pecado. A nova vida que nós ganhamos não é apenas parar de ceder à carne, mas agora conseguir ceder ao Espírito, um canal para o fluir do Espírito. Então o contra-ataque, ele é extraordinariamente grande, por isso que nós somos mais que vencedores, porque não somente nós paramos de ceder à carne, como agora nós temos a capacidade de liberar o Espírito em cima desses ataques, resistir com fogo. Se antes nós éramos atacados, na nossa mente, e nós cedíamos ou sofríamos calado, agora não somente nós conseguimos não sofrer, não ceder, como conseguimos agora liberar o fruto do Espírito para cima daquilo e honrar o Senhor. O inimigo é resistido, porque você está se sujeitando a Deus, você está resistindo ao diabo, ele está perdendo. Cada vez que ele te tenta, ele recebe fogo e ele sai correndo, porque agora ele encontrou uma pessoa que tem recursos para vencer o valente. Ele tem o mais valente nele. Aqui está dizendo quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno. Então o sangue de Jesus não é como aquele do Antigo Testamento, anual. Ele é eterno, ele é puro, ele fala sempre diante de Deus
como nosso advogado. Este sangue ele é aplicado quando eu reconheço o pecado, o sangue de Jesus me perdoa e me purifica. Então Deus, ele está ali, compreendendo que a minha alma estava habituada, acostumada, né? Até viciada nas coisas da carne. Era a forma como eu vivia. Então ninguém vai sair de 0 a 100. É um processo gradativo, aonde a alma vai se descolando da carne. Aonde a alma vai agora cedendo, aprendendo a andar no Espírito, se voltar ao Espírito. E a alma vai agora aprendendo a tomar atitudes em cima dessas escolhas. Vamos ver como isso processa. Por exemplo, o Salmo 56:3 diz assim: no dia em que eu tiver medo, no dia que eu temer, eu decido confiar no Senhor. Então aqui está o mais que vencedor. Aqui está a vida abundante. Aqui está a pessoa que está andando na verdade e que dá prazer ao Senhor. Não tenho maior alegria, diz o Senhor, do que ver os meus filhos andando na verdade. Aleluia. Então antes a pessoa era atacada na preocupação e ela era escrava da preocupação. Ela não tinha defesa. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Ela era atacada na angústia, na preocupação, e ela suportava. Ela dizia: é minha cruz. Aí vinha a depressão, né? Vinha sentimentos ruins, vinha imaginações malignas, né? O futuro ia ser péssimo, alguma coisa ruim, que eles chamam de premonição, né? Alguma coisa ruim vai acontecer. A pessoa fica esperando o pior, imaginando o pior, desejando o pior. Pensamentos impuros em relação a outras pessoas, né? De inveja, de cobiça, de ciúmes, de impureza sexual, de tanta coisa tanto lixo emocional que o inimigo colocou desde a queda. Então o homem, ele estava vulnerável no cativeiro das más obras para a condenação eterna. Frutos que iam se envergonhar no juízo final. E pecados que estavam ali, não é porque passou o tempo que eles eram apagados. A única coisa que apaga o pecado é o sangue de Jesus, né? Então o tempo passava e aquilo ali estava tudo armazenado, como diz em Romanos capítulo 2, que a pessoa estava acumulando ira para o dia da ira. Ela não tinha como parar de pecar, não tinha defesa contra o pecado, não tinha justificação contra o pecado, estava condenada e culpada, contaminada, estava sendo alvo de escarnecimento do inimigo. O inimigo tinha totalmente vantagem. Agora veja o que diz o Salmo 56:3: no dia em que eu tiver medo, eu decido confiar no Senhor. Não vou ceder a isto, mas vou contra-atacar. Vou usar as armas do Espírito e vou para cima disto. Antigamente eu apenas suportava, né? Dizia: isso é mais forte que eu, isso me domina, não posso fazer a não ser aceitar. Mas quando a pessoa começa a andar no Espírito, ela começa a compreender que em Cristo ela é mais forte, ela é capaz, né? Que o Senhor a colocou numa condição de resistência. Ela descobre isso, irmãos. Antes ela era escrava de tentações, de provações, ela era escrava de sensações, de impressões, ela era escrava do mal. Mas agora ela passa a dominar a sua carne com as armas do Espírito. Ela começa a reagir contra. Isto é maravilhoso. Aquilo que antes a vencia, a dominava, agora ela tem o domínio. Isso é cada vez mais. Nem sempre o homem vai vencer isto. Às vezes ele vai, por falta de vigilância, de compreensão, ele vai falhar. Eclesiastes 7:20 diz que não há nenhum homem que faça sempre bem e nunca peque. Mas lá em 1 João 8 diz que se nós estamos andando na verdade, procurando amar as pessoas e falhamos aqui e ali, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é um pecado intencional. Estamos num processo e a alma está cada vez mais obediente ao Espírito e cada vez mais resistente à carne. Antigamente ela era sujeita, mas agora ela está aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração, como prevalecer contra a carne. A Bíblia diz em Romanos 8:13: se pelo Espírito mortificar os obras do corpo, vivereis, mas se continuar cedendo à carne, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Aí começa a morrer espiritualmente, a pessoa vai ficando fraca, né? Vai ficando cada vez mais animada novamente para as coisas da carne. O Senhor liberta o homem daquele cativeiro. Se ele volta, fica 7 vezes pior. O inimigo vai lá e prende aquela pessoa de maneira que ela não consegue mais sair. Agora, se a pessoa ela é obediente à verdade, né? Ela vai se entregando ao Senhor dia a dia, renovando a sua mente, junto com pessoas cheias do Espírito Santo. Ela vai dando lugar ao Espírito, a alma vai cada vez mais progredindo para o lado do Espírito.
Aqui vemos que a obediência da fé, o atender, é melhor do que tudo. Porque o não atender é como feitiçaria. Você está voltando para a carne. Você está dando lado para a carne. Sem precisar. Mas pecados involuntários a gente comete. Cada vez menos, graças a Deus. Nós só seremos perfeitos, diz 1 João 3, 2 e 3, quando nós vemos o Senhor face a face na glória. Aqui você está avançando, graças a Deus. Você está progredindo e o sangue de Jesus te purifica. E aqui está dizendo que o sangue de Jesus nos purifica. Purifica a nossa consciência. Ela muda primeiro a nossa consciência de... amava, né? Aquela consciência que amava as obras mortas, para agora uma consciência que quer servir o Deus vivo. Aquela consciência que antes vivia para o seu ego, para as coisas do diabo, agora essa consciência sendo despertada, motivada para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. Aquela pessoa que vivia assim como se Deus não existisse, né? Minha vida é minha, meu corpo é meu. Agora ela tem consciência, Deus existe, Deus está andando comigo. Não, como José disse no Egito, como é que eu vou ferir o Deus que está me contemplando? A pessoa começa a ter a consciência da presença de Deus, de que Deus o ama, de que Deus está fluindo através da vida dele. Aí nasce um temor, nasce um respeito por Deus, nasce um caminhar junto com Deus, uma consciência da presença de Deus, uma consciência de que Deus conta com ele, que Deus o salvou e que ele pertence ao Senhor. Aleluia, que coisa linda, né, amados? Quando a pessoa desperta e começa a ver que existe um Deus e que ele nasceu para servir esse Deus, para andar com esse Deus, para realmente honrar esse Deus com as suas escolhas, intenções e pensamentos secretos. Não é apenas algo exterior, né? Como disse o salmista, Senhor, sonda até os meus pensamentos mais ocultos, né? E veja que aquela vida secreta, sabe, amados? Aquela vida que ninguém está vendo, lá dos teus pensamentos, sentimentos e desejos mais escondidos, é lá que a graça quer trabalhar também. Muitas pessoas não imaginam que é todo um universo, irmão, interior. O que nós pensamos, sentimos, desejamos, a graça quer trabalhar ali, pode trabalhar ali, e a graça quer nos libertar de dentro para fora. A graça não quer que nós sejamos uma pessoa que por fora sejamos religiosos, né? Fazendo tudo certinho, falando tudo certinho, e por dentro sejamos escravos. Não. A graça, ela tem condição, ela nos ensina como nós nos limparmos por dentro, irmãos. A graça quer trabalhar em todas essas áreas para que nós venhamos a rejeitar isto, confessar isso e contra-atacar no Espírito. É por isso a razão dessa série. É por isso que eu tive da parte do Senhor essa revelação e eu quero passar para os irmãos de forma prática. A Bíblia diz no Salmo 19 assim, versículo 13 e 14. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então ele está dizendo, Senhor, o Senhor está me contemplando. Antes eu vivia como se não existisse Deus. Eu vivia para mim mesmo. Mas agora, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento, o Senhor está contemplando. E eu percebo isso. E eu quero que essas palavras agradem o Senhor. O mundo inteiro te desagrada. O mundo inteiro vive no mundanismo como se o Senhor não existisse, te ofendendo e falando aquilo que é da carne. Mas quanto a mim, eu quero que as minhas palavras honrem o Senhor, agradem ao Senhor. E os pensamentos mais secretos do meu coração sejam agradáveis a Ti. Eu quero que o Senhor possa realmente, ao me ver como eu sou, meus pensamentos, sentimentos e desejos, isso possa te agradar. Veja, ele estava consciente de que isso não estava oculto de Deus. Ele estava consciente de que Deus sabia o que ele estava pensando, sentindo. As pessoas podiam ser enganadas facilmente, né? Mas ele estava vendo que a plateia dele era Deus. E ele sabia que o mundo inteiro não se importa com isto. E esconde isto, né? E finge. É hipocrisia. Lucas 12:1 diz, cuidado em primeiro lugar com o fingimento, a hipocrisia. Então o religioso que não foi limpado, não foi lavado, não foi santificado, ele é apenas convencido, não é convertido, ele pouco se importa com o que as pessoas não estão vendo. Né? Ele mente, se as pessoas não descobrem, ele fica feliz porque ele se deu bem. Mas a pessoa que teme a Deus sabe que o primeiro que ele pecou, quando Davi escreveu o Salmo 51, contra ti somente pequei. Porque, em primeiro lugar, não é as pessoas. Em primeiro lugar é Deus. Tudo que fazemos as pessoas, estamos fazendo a Deus. E Deus está vendo.
Não para condenar, amados, como nós falamos aqui, mas para purificar, para restaurar, para nos preparar. Todo o tempo sejam alvas suas vestes, não falte o azeite sobre a sua cabeça, né? A qualquer momento a trombeta vai tocar, isso é iminente, irmãos, iminente. A qualquer momento a trombeta vai tocar e aqueles que estão se preparando, né? Eles vão subir. E esse preparo tem muito a ver com a alma. Muitas pessoas pensam que é apenas obras exteriores. Obras exteriores é como a ponta do iceberg. É importante sim, mas primeiramente uma alma limpa, porque o Senhor Jesus disse, quando eles disseram, Senhor, nós expulsamos, curamos enfermos, profetizamos em teu nome, o Senhor não negou essas obras, mas essas obras vinham de um coração que tinha iniquidade. Essa pessoa tinha uma boa performance, tinha dons, conhecimento teológico, mas ela tinha uma alma suja, ela tinha iniquidade no coração. Então isso é muito sério. Muitas pessoas pensam que tendo uma boa performance, fazendo a coisa certa, não importa a intenção e não importa o pecado oculto. Irmãos, pecado oculto. Veja o que diz o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Ele continua, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, né? E guia-me pelo caminho eterno. Então nós não podemos avaliar nossa alma, irmãos. Pedro diz, estou pronto para ir contigo até a cruz, Jesus. A alma não sabe avaliar a sua alma. O único que pode avaliar corretamente a alma e dar o diagnóstico, o divino médico, é o Senhor, é o Espírito. Então o Espírito, ele pode sondar dia a dia, se nós pedirmos essa oração da sondagem, sonda-me, Senhor, né? Não adianta ficar procurando pecado que nem um doido. A pessoa ela vai ficar louca, né? Não há nenhum versículo que diz para nós ficar procurando pecado. Então, isso aí é o seguinte, você começa a meditar na palavra e o Espírito vai te convencendo, o Espírito vai te mostrando. Se você está em paz, é porque está tudo bem, está coberto com sangue, certo? Agora, quando nós vemos algum pensamento intruso, sentimento e desejo intruso, aí nós confessamos, nós rejeitamos, nós resistimos àquilo e vamos com o fruto do Espírito. Então você pode vencer as obras da carne pelo fruto do Espírito. Isso é tremendo, amados. O que vemos é que aqui o salmista está dizendo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum pensamento, algum pecado que eu não estou vendo e me mostra. Guia-me pelo teu caminho, me motiva, me ajuda. Então ele está pedindo socorro na área de alma, na área que está muitas vezes encoberta a nós mesmos. Nós não conhecemos, né? Mas o Senhor faz o que, amados? Ele vai revelando. A espada do Espírito penetra entre a alma e o Espírito. Ele vai revelando coisas que antes nós achávamos normal, nem dava bola, nem ligava. Agora o Espírito Santo vai revelando que aquilo é pecado, e aquilo deve ser renunciado, confessado. Não adianta esconder, porque o homem carnal ele nem percebe seus pecados, ele nem liga, ele peca e nem dá bola, e esconde e brinca com o pecado e até tem prazer no pecado. Mas o homem espiritual ele é muito sensível, porque o Espírito Santo ele mostra, esse pensamento não é meu. Então a pessoa ela começa a ser realmente instruída. Aquilo que passava batido, o inimigo tinha legalidade, a pessoa vivia cheia de brechas, agora não. A pessoa espiritual, tudo que ela faz, pensa, sente que desagrada o Senhor, ela já confessa, o sangue já fecha aquela brecha. Não há legalidade, a pessoa está pura. Ela é purificada. Ela é purificada. Ela é um canal purificado. Ela não é um canal sujo. Ela não é um canal negligente, um canal totalmente desconcertado. Ela está andando com Deus. Por isso Deus guia ela em toda a verdade. Deus ajuda ela a estar se limpando em todo o tempo, sejam alvas suas vestes, né? Contato com este mundo é assim. Para sermos canais de purificação, é preciso nós estarmos nos purificando neste mundo caído. Como é que nós podemos dar aquilo que não temos? Como é que vai sair de dentro de nós água limpa se estivermos contaminados, né? Como esgoto? Não tem como. Então, é importante compreender que o sangue de Jesus é que purifica isso aí. Não é a culpa ou a tentativa de parar, o esforço para tentar mudar, não. O que muda isso aí é o seguinte, eu reconheço, chamo isso de pecado, confesso. E tão importante quanto pedir perdão do pecado, né? Tão importante quanto pedir perdão do pecado é crer que Deus perdoa e purifica. Não viver por sentimentos, mas pela palavra. A palavra diz, se eu confessar, Ele perdoa e purifica, então eu vou viver pela palavra, não por sentimentos. O diabo diz, não, você ainda continua sujo, ele é o pai da mentira. Então nós devemos ouvir a voz do diabo em relação a isso. O Senhor Jesus realmente nos santifica, né? Diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, que Ele purifica nosso espírito, alma e corpo. É importante compreender que o sangue de Jesus é maior para
limpar os nossos pecados vez após vez. Não que com isso vamos brincar com o pecado, teimar no pecado, de maneira alguma. Nós estamos falando de pessoas que estão temendo a Deus e que pecam, não é verdade? Quando nós começamos a compreender que o sangue de Jesus nos purifica, a nossa consciência começa a ser: estou purificado. A pessoa começa a ver-se purificada. E aí, o que ela fizer está puro. Se antes ela era atacada, como eu falei, no dia em que eu tiver medo, né? A preocupação, ela contamina. O Senhor diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Quem faz isso são os pagãos. Então, quando eu era viciado na preocupação, algo dava errado, algo aparentemente fugia do meu controle, eu não tinha solução para aquilo naquele momento, o que eu faço agora? Eu era viciado na preocupação. Quando eu contabilizava o que eu tinha e o que eu tinha que fazer, não dava. Então, a pessoa era escrava, ela ficava preocupada. Isso não resolve o problema. A preocupação apenas estraga a saúde, detona tudo por dentro, né? As veias, a pressão sanguínea. A preocupação é uma resposta tola, é uma resposta que não resolve a batalha espiritual. Então o inimigo ataca, a pessoa responde com preocupação, ansiedade, né? Isso aí é uma ignorância, é uma arma humana. É como a armadura de Saul que não derruba o Golias. Então, tudo que nós tínhamos antes era preocupação quando éramos atacados em provas, dificuldades. Quando a gente não via saída, a gente ficava preocupado. Agora o salmista diz: no dia em que eu temer, que eu ficar preocupado, eu decido o quê? Mostrar fé. Ó, a espada da fé para cima daquilo ali. Antigamente a pessoa chorava e se escondia e levava tapa. Agora ela se levanta com a espada do Espírito e vai para cima. Agora ela não é mais uma pessoa passiva, escrava, que se sujeita ao mal. Agora é alguém que se levanta e vai contra o mal, com a eficácia do Espírito. Ela se limpa da preocupação e ela agora, com a espada do Espírito, ela tem a fé, o dom da fé. É profundamente... Agora, claro, tá bom, amados? Nitidamente, de que o Senhor nos concede o dom da fé. Então você não está mais como era antes. Se o mendigo levanta no meio da noite e descobre que tem um diamante de bilhões de dólares, agora não é mais o mendigo. Algo mudou enquanto ele dormia, o seu status mudou, a sua condição mudou. Então assim nós, quando nascemos de Deus, nós não éramos assim, mas agora nós somos assim. Nós não éramos capazes, mas agora nós somos. Há uma nova condição, uma nova natureza. Há uma nova posição, uma nova identidade. Quando eu começo a renovar a minha mente, o Espírito começa a me mostrar que eu tenho condições de contra-atacar. Que eu tenho condições agora de reagir diferente, de falar diferente. Isso é uma vida nova que começou. Preciso compreender que esses recursos me fazem mais que vencedor. Que agora eu posso ter uma outra resposta. Que agora me foi concedido essa condição. A liberdade dos filhos de Deus. De prevalecer contra o mal. De que toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Então eu não tenho mais aquela fé passiva. Aquela fé que diz: ah, meu Deus, estou sofrendo. Mas sim, como guerreiro de Deus. Guerreiro invencível de Deus. No dia que eu era atacado e ficava preocupado, angustiado, e ficava sofrendo aquilo, sujeito àquilo, agora a pessoa levanta, crê e com a sua boca ela fala. Foi assim que Jesus se livrou de tanta situação, né? Quando deram poucos pães para ele, ele creu e falou com o Pai. Ele falou com as ondas, falou com a febre, falou com a cegueira. Jesus, ele se livrava como? Pela palavra. Como é que você se livra? Pelo Espírito e pela palavra. Como é que você muda uma situação? Pelo Espírito e pela palavra. Você crê no seu coração naquela palavra, porque você meditou, né? Romanos 10, 9 e 10 diz que o teu coração crê, com a tua boca confessar, será salvo. Então a fé do Novo Testamento, Jesus olhou para a figueira e falou que ela não daria mais fruto, ela se secou desde a raiz. Jesus falou: o que vocês estão admirados? Se você crer no seu coração e disser com a sua boca, está Marcos 11, 23 e 24, será feito conforme você diz. Então esta é a fé do Novo Testamento. É a fé, você anda com Deus, o teu coração crê e com a tua boca você confessa. E isto é a espada do Espírito. Quando a pessoa antigamente era atacada na mente, quem cala consente, ela ficava calada. Ela ficava sofrendo. Ela era atacada na preocupação, ela ficava preocupada. Era tudo que ela tinha, né? Era isto. Agora, irmãos, nós somos canais de purificação. Por quê? Porque ao invés de suportar a preocupação,
Nós nos limpamos com o sangue de Jesus, amém? Cremos no coração que temos a fé do Filho de Deus, Gálatas 2:20, e dizemos aquela palavra, aquela promessa que vai exatamente naquela área. Porque para cada área que você está passando, existe uma promessa. Tudo que você está passando, Jesus já venceu. João 16:33. Então tudo que você está enfrentando, irmão, Jesus já venceu por você. Ele já foi à frente, quebrando as portas de bronze, ferro de ferro. Então não há nenhuma situação que você se encontre nessa terra que não tenha uma promessa e que não tenha essa condição de você ser guiado em triunfo sempre. Portanto, se você é atacado numa área, você não fica preocupado. O Espírito te faz lembrar da promessa e você joga a palavra, que é a luz, para cima das trevas. Você vai dizer não o que é, mas sim o que a Bíblia diz que é. Você não suporta mais os efeitos da queda. Você não é mais uma pessoa conformada com os efeitos da queda. Você foi transformado pela renovação da sua mente e você sabe o que te pertence. E você agora, ao invés de suportar os efeitos da queda, você profetiza os efeitos do Calvário em cima. Você pega a promessa e joga em cima do gigante. E a pedra vai e o derruba, né? Aquela montanha que está no teu caminho, ela vai ter que sair. Porque o Senhor se move através da palavra, Ele é o Espírito. Então, quando Ezequiel falou com os ossos secos, que Deus mandou a sua palavra, ele falou e os ossos se juntaram. Então há uma manifestação, tudo obedece à palavra de Deus no tempo e no modo. Nem sempre isso vai acontecer instantaneamente, mas sim você semeou aquela palavra, ela é espírito, ela vai germinar, porque a palavra não volta vazia, ela é a palavra de Deus. Quando nós criamos e semeamos no espírito, Deus é que vai dar o crescimento. É tremendo, queridos, quando a pessoa começa a ser canais de purificação. Por quê? Porque antes ela era sujeita ao mal e agora ela resiste o mal com as armas da luz, com as armas do Espírito. Então ela era atacada, por exemplo, na área de preocupação. Nós falamos aqui. E agora ela tem a fé para contra-atacar, para derrubar aquela fortaleza, essa casta de demônio que é vencida com oração e jejum. Comunhão séria com Deus, é vigílias, é jejum, é comunhão com os santos, para romper essa esfera de incredulidade que o homem está desde a queda. Quantos cristãos dentro da igreja, né? Que a gente pode chamar de crentes ateus, né? Porque eles são incrédulos. Porque eles vivem preocupados, ansiosos e se dizem cristãos. Eles não romperam ainda. Porque nós somos salvos pela graça através da fé. E a pessoa não está na esfera da fé, ela está na esfera da preocupação. Então essa casta, esse nível de incredulidade só se expulsa, só se vence, só se sai com oração e jejum. Com uma dedicação, com uma consagração não fanática, mas com uma dedicação sincera. Então a pessoa é atacada na mente. Preocupação, ansiedade, medo, dúvida, né? Ai, quem foi que criou Deus? Ai, será que Deus existe? Aí começa a sair fumaça da cabeça. São ataques. Deus não perde tempo em dizer que Ele existe, como é que Ele existe. Ele diz, no princípio criou Deus céus e a terra. É um fato, Ele não fica se explicando. Então isso se recebe pela fé. Pela fé compreendemos, diz Hebreus capítulo 11, versículo 2 e 3. Pela fé entendemos. Sem a fé você não entende, entende? Tá entendendo? Eu creio que você está entendendo, que você tem fé, amém? É pela fé que entendemos. Se tentarmos pelos raciocínios da carne, é tentar entender o eterno, tendo uma mente limitada ainda, né? Nós só compreendemos o que é finito. A nossa mente não consegue compreender o eterno, porque ela foi criada. Um dia que tivermos corpo glorificado, poderemos entender. Então, da esfera da mente para a esfera do espírito, é o que Deus está fazendo. É um processo gradativo, onde antes ficávamos preocupados, ansiosos, tentando entender, tentando explicar, para a dimensão da fé, que nós conseguimos entender pela fé, nós conseguimos ter paz pela fé. O Espírito testifica o nosso Espírito que Deus existe. Ele começa a revelar a existência de Deus, ele começa a revelar que Deus realmente nos ama, ele vai testificando. E aí essas realidades que antes eram dúvida, incerteza, passam a ser convicção. Pela fé, nós temos certeza. A fé nos dá essa certeza. Glória a Deus. Eu quero que você, que estamos ouvindo essa palavra, possamos compreender pelo Espírito, enquanto estamos ouvindo essa palavra, não seja revelado. Amém? Olha, continuando esse texto, como a mente foi danificada pela queda, afetada, e antes era escrava de preocupação, ansiedade,
nervosismo, medo. Agora temos a fé, a alegria, a paz para contra-atacar, e temos a palavra para dizer. Irmão, você não imagina como muda a atmosfera de uma casa, de uma situação, quando você crê no seu coração e fala o que a Bíblia diz naquela situação. Você está ansioso, preocupado, e você abre a sua boca e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você abre a sua boca e diz assim: Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você abre a tua boca e diz assim: Deus nunca me deixará nem me desamparará. Foi assim que Jesus venceu no deserto. Não foi pensando, não foi chorando, foi dizendo, foi semeando a palavra, foi dizendo a palavra. Porque se a espada é a palavra, a única maneira de usar essa espada é dizendo. E Jesus andava com o Pai, com o Espírito. E ele, o que acontecia? Ele cria e ele dizia. Então, a atmosfera muda, irmãos. Tá trevas, tá frio, tá gelado. Mas a atmosfera muda, a temperatura muda quando você crê e diz a palavra. Então você não está em silêncio, como diz Isaías 62. Não esteja em silêncio até que Deus restaure toda a cidade de Jerusalém. Há uma atmosfera liberada pela palavra. O Espírito se move. Lembre-se que em Gênesis 1 o Espírito estava esperando, mas quando a palavra foi dita, o Espírito se moveu e restaurou. Então isto é o que nós vemos tudo neste mundo que jaz no maligno. As pessoas suportam, sofrem, diz que eu posso fazer, se queixam, né? Murmuram, mas as coisas podem ser mudadas através da fé. A fé que crê e a fé que diz, que semeia no Espírito. Aqui está o livramento, aqui está o mover do Espírito entre o ter comunhão, o conseguir crer e o semear no Espírito, que é o dizer. Jesus é o nosso modelo. Eu sei que muitos vão dizer que isso é nova era, que pensamento positivo, que isso aí é gnose. Deixa eles dizerem o que eles quiserem. É assim que Jesus viveu e nós somos chamados, como diz João 14:12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Então esta é a dinâmica do Espírito no Novo Testamento. Comunhão, crer no coração, dizer com a boca e semear no Espírito. Quando nós éramos atacados na esfera de coração, aí tem ressentimento, né? Inimizade, mágoa, orgulho. Os relacionamentos estavam um caos desde a queda, irmãos. Os relacionamentos, olha, aqueles que eram melhor que nós invejávamos. Diziam, puxa, essa pessoa é melhor que eu, me ameaça. E as pessoas que eram pior que nós ridicularizávamos. Nós tínhamos desprezo. A Bíblia diz em Provérbios, aquele que despreza o seu vizinho peca. Então, nós oscilávamos por esses dois extremos doentios. Entre aquele que é melhor que eu invejo. Aquele que é pior que eu desprezo. Havia uma competição em nossa alma. Nós vivíamos contra as pessoas. Nós vivíamos nosso egocentrismo, egoísmo. Foi assim que a queda nos deixou. Totalmente deformados, nada parecidos com o Senhor Jesus. Mas quando o Espírito entra e começa a trabalhar em nosso coração, e começa a revelar quem agora nós somos, essa nova natureza, que temos o fruto do amor, do perdão, da bondade, da benignidade, nós podemos agora nos limpar pelo sangue desses sentimentos horríveis, desses sentimentos que somos atacados, desses sentimentos péssimos, podres, né? Charco de lodo, limpos pelo sangue, e semear o contrário do que antes nós fazíamos. Se você olha para uma pessoa e você inveja, você diz, Senhor, isso é pecado, cobre com o teu sangue. Tua palavra diz no 10º mandamento, não cobiçarás nada que é do teu próximo. Então a inveja, nós estudamos na vez passada, é a podridão dos ossos. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa, que ela seja ainda mais feliz, que ela seja ainda mais abençoada. Olha aí o que você está fazendo. Você está sendo um canal de purificação. Antes você soltava demônios pelos olhos com inveja, ó. Tava ali, ó, aquele olhar de seca pimenteira, né? Chega na casa da pessoa e diz que samambaia linda, ela seca e murcha. Hoje, ao invés de você ser uma pessoa tóxica, uma pessoa que mata com os olhos, você agora é um canal de purificação. Como é que isso acontece? Pela fé. Você chama aquela inveja de pecado. O Senhor te perdoa. E você libera o contrário da inveja, que é a bênção. Você passa a ser uma pessoa nutritiva, um regador. Antes você desprezava as pessoas. Era viciado em desprezar, fofocar, criticar. Agora você intercede no que você vê de defeito nelas. Você diz, Senhor, essa pessoa está passando por isso, perdoa ela, ajuda ela, abençoa ela. Veja, antigamente você era um canal tóxico, mas agora você é um canal de purificação. Porque onde você vê defeito, é impossível não ver defeito, amados. A diferença está na reação que temos. Os filhos de Noé, que cobriram a nudez dele,
foram abençoados. Aquele que foi fofocar, criticar, ridicularizar foi amaldiçoado. Então todo mundo vê defeito em todo mundo. Você vê defeito em mim, eu vejo defeito em você. Mas quando nós temos compaixão, temos amor, o amor cobre a multidão de pecados. Não é que eu vou concordar com o seu pecado, mas é que eu não vou te desprezar por isso. Eu vou orar, eu vou me envolver. Ao invés de exigir que você mude, cobrar comportamento, querer que você esteja pronto e perfeito, eu vou te ajudar em oração, jejum, intercessão, bom exemplo, paciência, perdão. Então aqui está realmente o canal de purificação. O canal de purificação agora é um canal que está liberando o fruto do Espírito, que está ajudando as pessoas no culto. Porque esse semear no Espírito vai ajudar aquela pessoa. Vai jogar para cima dela pureza, graça, unção, livramento, restauração. Antigamente todo mundo criticava ela não mudava. Deus não se move quando você critica, Deus se move quando você tem compaixão, quando você intercede. Jesus, movido de compaixão, tocou o leproso e ele foi curado. Agora se alguém dissesse, o leproso lá, o leprosinho. Então o reino espiritual não se move quando você julga, critica, despreza. O reino espiritual se move quando você ora, quando você profetiza, quando você abençoa, quando você se compadece. Então os homens espirituais, ao invés de exigir que os outros mudem, eles estão ajudando os outros a mudar aos pouquinhos. Eles estão profetizando vida, estão ajudando aquela pessoa no culto, no espírito. Coisa linda, irmãos. Isso aí tem galardão diante de Deus. As pessoas podem nem notar, é o presente dado em secreto. Mas a pessoa que você começa a interceder e dar presente em secreto, o coração dela vai mudar em relação a você. Geralmente a pessoa pode ser tua inimiga, odiar você. Mas quando você começar a interceder e abençoar ela, abençoar a mente dela, daqui a pouco ela vai começar a pensar diferente de você. Porque aqueles demônios vão sair. Aquela influência vai sair. Você está jogando luz para cima dela. Logo, sem que ela perceba, sem que ela saiba, ela vai começar a pensar diferente de você. Porque você semeou coisas boas no espírito. Ela nem sabe por quê, mas ela sabe que os sentimentos dela em relação a você mudou. A Bíblia diz que se você abençoar a pessoa, será como brasa na sua mente, entende? Aquilo ali vai mudar a consciência dela. Aquilo ali vai queimar todas as trevas. E ela vai, através do seu exemplo, da sua paciência, do seu amor, se voltar para Deus também. Coisa linda. Você pode ajudar as pessoas, irmãos, abençoando o culto. Você pensa que esse negócio de pensamento, sentimento e desejo é uma coisa simples? É uma coisa muito séria. Você pode amaldiçoar ou abençoar uma pessoa pelos seus pensamentos, sentimentos e desejos. Você pode ser canal de imundícia ou de purificação nos teus pensamentos, sentimentos e desejos. O Senhor fala claramente que essas pessoas que estão invejando, cobiçando, não diz lá das obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Ele está falando sobre isso. Ele está falando de impureza, ele está falando de inveja, de ódio. O que ele está falando? De sentimentos tóxicos que vão para cima da pessoa. Se não fizesse nenhum mal para a pessoa, a inveja, se não fizesse nenhum mal para a pessoa que está invejando, Deus não chamaria isso de pecado. É apenas um pensamento, sentimentos. Não, irmãos. Para nós é apenas um sentimento, mas no reino espiritual isso cria uma atmosfera. Isso afeta a vida das pessoas. Que não tem o sangue de Jesus, é claro. Quem está debaixo do sangue de Jesus, nenhuma condenação, nenhuma maldição, Contra Israel não vale encantamento. Mas se a pessoa está vulnerável, está na carne, e a pessoa inveja ela, aquilo atrapalha a vida dela, sabe? Aquilo ali atrapalha, aquilo ali traz realmente demônios. São liberados. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Olhar cheio de cobiça, cheio de malícia, palavras cheio de crítica, de ódio, de fofoca. Isso faz mal, isso cria uma atmosfera tóxica de demônios. Mas como é diferente, como o Espírito se move, o Espírito de Deus. Antigamente quem liberava demônios, agora está liberando o quê? O Espírito de Deus através dos pensamentos, sentimentos e desejos. Se a pessoa está liberando Deus, é um canal limpo, porque chamou pecado, o sangue limpou. Agora está liberando o Espírito. Por exemplo, no mundo, a nível de corpo, é preguiça, impureza, sensualidade, prostituição. Então assim que está os desejos do homem desde a queda. Agora, irmãos, a pessoa se limpa pelo sangue e libera o quê? A pureza de Cristo. Libera o quê? Aquilo que é de Deus. Por exemplo, como eu falei na vez passada, o homem olhava para uma mulher
com olhar de adultério, olhar de cobiça. Agora o que ele faz? Senhor, abençoa o casamento dela. Ele vai contra aquele sentimento da carne. Não que ele está mentindo e fingindo, não. Ele está resistindo. A sua carne que está mentindo. Nós somos feitos para abençoar. Aí ele diz, Senhor, abençoa a esposa dele, no caso a mulher que está cobiçando. Abençoa a esposa dele. Abençoa o casamento dele. Então, antes invejava, cobiçava, agora abençoa. Isso é canal de purificação. O homem que tinha problemas homossexuais olhava para outro homem e cobiçava. Agora ele é um canal de purificação. Senhor, eu quebro agora toda influência demoníaca que está indo para cima dessa pessoa. Senhor, eu profetizo que vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pai, eu quero que essa pessoa seja pura. Eu lanço agora a tua pureza sobre essa pessoa. Eu lanço agora, Senhor Deus, a tua graça sobre essa vida, para que ela consiga viver a vida que o Senhor a fez para ser, pois o Senhor o fez macho e fêmea e os abençoou. Senhor, eu quero abençoar a vida sexual dessa pessoa. Então veja, antes essa pessoa era um vampiro, era uma pessoa cheia de cobiça, malícia, pensamentos viciosos, cheio de podridão dentro de si, cheio de maldade. Era como um escorpião ali, como uma pessoa venenosa. Mas agora, ele é um canal de purificação. Porque ela, quando ela é atacada na área de impureza, ela, Senhor, cobre com o teu sangue, tem misericórdia. Eu rejeito isso aqui. E, ao invés de liberar como antes liberava, o mal, agora ela libera a profecia, a bênção, a graça, a unção. São pessoas que tudo que tocam purificam. São pessoas que, por onde quer que ela pisar, tudo será abençoado. São pessoas que são canais de Deus. São pessoas que realmente liberam o Espírito Santo. Porque são limpos por dentro e por fora estão liberando o fruto do Espírito. Olha que coisa linda, irmãos. E isso é plenamente possível pela graça. Em Romanos 5,17 diz que os que tomarem a graça, a abundância, o dom da justiça e a graça reinarão em vida. Então isto você pode contra-atacar a sua carne com o fruto do Espírito, com a participação de Deus agora, te limpando por dentro e por fora liberando aquilo que é de Deus. O Espírito vai substituir aquilo que era da carne. A pessoa que, como eu falei, tem pensamentos de pedofilia, que é o mais baixo nível que uma pessoa pode descer. A pedofilia, a zoofilia, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que esses sexos desvirtuados são o mais baixo nível que uma pessoa pode ser castigada. Aí tem ali a pedofilia. Antigamente ele pensava, maliciava, cobiçava, né? Olhava. Agora ele cobre com sangue, Senhor, me perdoa. Senhor, eu rejeito esse sentimento, esse desejo. E eu abençoo, eu lanço a tua pureza para cima dessa criança. Que ela cresça cheia do Espírito Santo, que ela se case pura, virgem. Eu agora abençoo com a pureza do Senhor. Agora é um canal de purificação. Antigamente era um canal demoníaco, canal de destruição, um canal de impureza, mas agora é um canal de purificação. A pessoa que antes cobiçava animais, né? Cachorro, sei lá, que tipo de animais, para fazer sexo. Hoje, Senhor, isso é pecado, cobre com teu sangue, eu abençoo esse animal. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o justo, ele é bom até com os animais. Amados, esse tema é tão vasto, eu não vou poder esgotá-lo hoje. Realmente ele tem muita importância no reino espiritual, porque está falando de pureza interior. Ali onde só Deus observa. Ali está a sinceridade, a diferença entre o joio e o trigo. Nós não podemos continuar porque esse tema já ficou tão comprido, né? Mas eu quero orar junto com você e declarar que você seja um canal de purificação. Que Deus está vendo, ninguém está vendo, irmãos. Tudo parece igual. O joio e o trigo parece igual. Os pensamentos ninguém está vendo, mas a tua plateia é Deus e você tem zelo de agradá-lo. Então eu quero me unir em oração. Que você venha transformar isso que você está aprendendo aqui em atitude. Que você comece a guerrear. Que você comece a semear o bem. Que você venha mudar a sua semente. Porque pensamentos são sementes. Desejos, intenções ocultos do coração são semente. Isso vai trazer benefício para você e para as pessoas à sua volta. Você vai criar uma atmosfera à tua volta. As pessoas que andarem com você não correrão perigo.
As pessoas não serão traídas, destruídas, mas elas serão abençoadas por Deus através da sua vida, porque você vai pensar o bem, né? Liberar aquilo que é de Deus. E quando você pensar o mal, você vai se limpar imediatamente pelo sangue. Aquela semente será abortada, aquela semente não vai germinar, aquilo não vai fazer mal à pessoa e nem a você. Pai, eu concordo que essa pessoa que está orando conosco, ela seja cheia do Teu Espírito Santo, ela decida-se a praticar essa palavra e ela venha colher frutos, Pai, dessa nova vida, essa nova vida maravilhosa que é semear no Espírito, que é renunciar às impiedades, que é renunciar àquilo que por vergonha nos ocultamos, aquilo, Pai, que o fruto é a vergonha, que seja rejeitado em nome de Jesus. Amém.